Antes da gente começar a leitura do boletim, eu gostaria de ler com vocês um texto bem conhecido da Palavra de Deus. Está em Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. É um texto longo, mas é importante a leitura dele para nós nessa manhã. Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 32. Posso ler? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Santo Espírito, essa é a tua palavra, por isso nós confessamos a nossa carência do Senhor. Revela a cada um de nós a Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. A distância entre Deus e o homem. Esta é a proposta de pensamento nesta manhã. No que nós queremos pensar à luz da palavra de Deus. Esta distância entre Deus e o homem. Ela não pode ser minimizada. Ela precisa ser compreendida em toda a sua extensão. Porque isto tem como impacto direto na nossa vida uma distração. Ela provoca em nós a ideia de que a distância que nós temos de Deus é uma distância puramente, ou pode ser entendida como moral, por exemplo. Mas será que é isso que a palavra de Deus diz? Será que é assim que a palavra de Deus nos ensina?
E é interessante que muitas vezes nós lançamos mão de algo que, na nossa compreensão, a partir da nossa condição de avaliar, dentro da nossa pequeneza, da nossa condição humana, parece boa, parece algo acertado, mas este algo que nos parece correto, este caminho que nos parece reto, diz a palavra de Deus que nos leva a caminhos de morte. Todas as vezes que nós tomamos para nós a condição de avaliar a nossa condição e de avaliar a nossa reconciliação com Deus, ou de avaliar a nossa vida e tomarmos então as providências necessárias segundo a nossa limitação, nós deixamos de lado o que a palavra de Deus diz acerca de nós. Nós assumimos um pressuposto de que a queda não foi tão alta ou não foi tão grande, de que o que aconteceu com nós, o pecado que entrou em nós, não foi algo tão grave assim. Todas as vezes que nós avaliamos as circunstâncias e procuramos, a partir de nós mesmos, solucioná-las ou propor melhorias, nós estamos dizendo: Deus, deixa conosco, o Senhor aqui não é necessário. Aqui eu consigo ordenar, eu consigo medir, eu consigo mensurar e eu consigo dar um jeito nessa situação. Por isso, o texto que está em Provérbios 14, 12, vamos ler juntos? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. É interessante que há duas percepções aqui que são distintas e elas, de fato, não chegam ao mesmo ponto. Há uma avaliação do homem em relação a um caminho, a uma direção, a uma tomada de decisão, e ele avalia esse caminho como sendo o caminho reto. Este é o caminho certo, este é o caminho adequado. Mas a palavra de Deus vai dizer que o que vai acontecer no final desse processo é que o destino que esse caminho vai levar é um destino de morte. Ora, não era esse o entendimento a princípio. A avaliação do homem para o caminho é: este caminho é um caminho bom, este caminho é um caminho adequado. Mas o que a palavra de Deus está dizendo que este mesmo caminho que, segundo a avaliação humana, segundo a condição humana de percebê-lo, de entendê-lo e de trilhá-lo, de fato vai levar a um destino antagônico ao que ele prevê. Contrário, ele quer vida, ele vai encontrar a morte. Quando olhamos para o texto de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 32, nos deparamos com uma das mais conhecidas passagens bíblicas. Trata-se do drama de três personagens distintos, com caminhos e trajetórias peculiares. O que queremos analisar aqui é justamente seus caminhos e destinos. Parto de um pressuposto teológico de que Jesus conta esta parábola apontando, em primeiro lugar, para uma inversão de valores inaugurada no reino de Deus e em sua comparação com o reino dos homens. Isso ressalta o valor antológico do ser no reino de Deus, em detrimento do valor quase absoluto do ter e da aparência que move o reino dos homens. Jesus começa contando uma série de parábolas, e ele está aqui em primeiro lugar destacando o que é mais importante do ponto de vista de Deus. E isto não é as aparências, não podem ser as aparências, não são as aparências. O que é mais importante no reino de Deus é a realidade que está profunda e às vezes oculta. Aquilo que nós não queremos que as pessoas saibam de nós. Existe uma projeção, uma idealização, uma imagem que nós transmitimos às pessoas e a Deus, com a intenção de ser aceitos pelas pessoas e por Deus. Mas Deus não trabalha com esse tipo de situação. Deus não se interessa por esse tipo de falseamento. Deus não está interessado na aparência humana e nem no que o homem tem.
Muitas pessoas são medidas nesse sentido. Às vezes nós vamos conversar com alguém que nunca vimos na vida, e a primeira coisa que ela fala é: o que você faz? E ela tem um objetivo com isso: tentar traçar um perfil seu de importância, de significado, daquilo que você pode contribuir para ela, de qual será o privilégio dela em ser contada como seu amigo, como sua amiga, ou como alguém próximo a você. Mas Deus não está interessado no que você tem, porque tudo que você tem é Ele quem deu. Deus não está interessado na imagem favorável que você transmite para viver neste mundo, que não suporta a realidade do ser humano, porque é um mundo de desamor. E onde nós não somos amados, nós não somos quem somos. Onde nós não somos amados, nós nos escondemos. Nós projetamos uma ideia favorável para que nós possamos de alguma forma ser aceitos. Mas no fundo, nós sabemos que nós não somos aquilo. No fundo, nós sabemos que a nossa realidade é outra, mas nós somos estimulados a negar quem de fato nós nos tornamos e a distância que percorremos em relação a Deus. Mas Jesus vai começar uma série de parábolas onde ele começa a inverter esta lógica. Ele começa a falar deste sentido, deste significado que tem para Deus quando alguém se desnuda diante de Deus e diz assim: Deus, o que eu sou é isto. De tal forma que, para o Senhor me amar de fato, o Senhor terá que amar alguém inamável, alguém sem qualidades, alguém que foi longe demais. Para o Senhor que se relacionar comigo, o Senhor dependerá única e exclusivamente da sua essência de amor, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Se o Senhor depender de mim, a não ser que o Senhor se contente com as minhas personagens, com aquilo que eu posso inventar para o Senhor. Eu posso inventar um personagem de pastor, eu posso inventar um personagem de crente, eu posso ser um cara adequado, mas o Senhor não poderá sondar o meu coração como fez a Davi. O Senhor não poderá olhar para além da minha roupa, da marca do meu terno. O Senhor não poderá olhar para além daquilo que eu falo. O Senhor terá que se contentar com essa estátua de crente falante. Assim falamos, considerando as duas parábolas que antecedem a ovelha e a dracma perdida. Nestas duas parábolas, o desprendimento e a alegria do encontro só podem ser entendidos à luz do valor dado a elas enquanto ser. Qual de nós arriscaríamos 99 ovelhas para tentar salvar apenas uma que se desgarrou? Isso só pode ser compreendido na perspectiva do amor, que à medida que ama, se constitui também o valor do objeto do seu amor. Jesus conta essas duas parábolas, e ele fala de um homem que tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu e ele estava com 99 no deserto, e ele deixa as 99 e vai em direção do encontro, da busca desta que pegou um caminho e se distanciou do seu pastor. E ele faz uma pergunta para nós, no mesmo sentido. E esta pergunta é um absurdo para nós, porque nenhum de nós, em sã consciência, faríamos o que ele fez, deixar as 99 e ir atrás apenas de uma. Porque para nós o valor, ele é um valor comercial, mas para Deus, cada um de nós tem o mesmo valor diante dele. Se você fosse a única pessoa neste mundo, Jesus teria vindo e se sacrificado por você. A gente só pode entender esta loucura
se a gente entender que Deus ama a gente, e gente de verdade, que o amor de Deus não é algo genérico do tipo, Deus ama todo mundo. É fato que Deus ama todo mundo, mas eu queria dizer para você que Deus ama profundamente você, que Deus se importa com você, e este amor não é fruto de nenhuma qualidade inerente a você, ou de nenhuma qualidade inerente a você, da qual Deus carece, de tal forma que Ele diz, eu preciso me aproximar daquela pessoa, porque aquilo que ela tem eu não tenho. O que dá o valor a você, tão grande, é justamente o amor que Deus dispensa a você. À medida que Deus te ama, este próprio amor de Deus tem a condição de ser o seu valor. Ainda que você não valha nada, você é um amado de Deus, e isto faz de você uma pessoa extremamente valiosa para Deus. Entende isto? E o amor tem seu fundamento existencial na verdade, de tal forma que o amor só pode se expressar enquanto amor, amando gente de verdade. E alguém só pode se considerar amado de fato se deixar de lado toda a tanga. Obrigado, Jurandir. Se deixar de lado toda a tanga, todo o disfarce, toda a idealização mentirosa, e nessa relação verdadeira que um genuíno amor se expressa. Ou seja, Deus, para amar de fato, precisa amar como a gente é, e a gente, para perceber este amor, precisa estar nu diante de Deus. Todas as vezes que nós nos cobrimos, nos enfeitamos, nos melhoramos para Deus, este amor esbarra no nosso paletó, esbarra na nossa camiseta e cai no nosso pé. Não atravessa o nosso peito, não entra na nossa alma, não contagia o nosso espírito, porque lá no fundo nós sabemos que, ou pensamos que este amor de Deus só pode andar em nossa direção, só pode vir em nosso encontro a partir desta estátua que nós criamos, desse personagem que nós criamos, de tal forma que este amor esbarra no personagem e não chega em nós, e nós vamos morrendo de inanição no processo, a nossa alma vai carecendo de amor e a gente vai tentando sobreviver de migalhas. Mas o amor de Deus é algo abundante, é o cálice que transborda, é a graça que superabunda. O amor de Deus é pródigo. Mas tem gente aí morrendo porque quer viver este joguete de um Deus que não é amor, servindo a um Deus, a uma pseudo-divindade que não é amor, e sendo também, ou tentando ser algo que possa produzir nesta pseudo-divindade algum sentimento favorável a partir das mentiras que eu proponho como vida. Olha como eu sou, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, mas o seu problema é muito maior. A distância é muito maior para ser percorrida. Pois se Deus precisasse de alguma qualidade no homem, como motivação para amá-lo, ele não seria amor. Neste caso, a gênese do amor estaria na qualidade humana e não em Deus. Deus é amor e por isso ama, e o homem só pode se considerar amado de verdade se for homem de fato, com todas as implicações que isto acarreta. Só assim podemos entender a relação de busca e alegria no encontro por parte de um Deus santo em relação ao homem pecador e perdido, o amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor incondicional de Deus, este amor de um Deus que é amor e que, portanto, não pode agir de uma outra forma a não ser em amor. Este Deus que vem buscar, este Deus que vem em mim em sua direção, este Deus que sabe que a distância que nós percorremos dele é intransponível para nós.
Nós não temos mais a condição do retorno, nós não temos mais a condição de dizer assim, bom, eu só preciso ajeitar algumas coisas na minha vida e estarei em comunhão plena de novo com Deus. Não, é o Deus que ama e realiza um ato de amor tão impensado, tão inexplicável, que só pode ser explicável ou entendido pelo próprio ato em si. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou de que maneira? De tal maneira. Como que é a maneira como que Deus nos ama? Olhe para a cruz, olhe para o sacrifício do seu Filho. É esta distância que Deus percorre, porque nos ama. Porque é amor. É a distância de abdicar da sua glória, do seu reino, de abdicar da sua condição de pericorese, onde está numa ciranda em que nada falta, onde tudo é pleno, onde não há choro, onde não há sofrimento, onde não há nenhuma necessidade, e abdicar de sua glória e se encolher ao ponto de ser sustentado pela sua criatura e ser amamentado pela sua criatura. Nascer numa manjedoura, nascer num lugar distante, periférico, se tornar um ser comum, um galileu, alguém sem nenhuma expressão social, não nasceu entre os reis, não nasceu entre os poderosos, viveu de forma simples, anunciou o Evangelho, a salvação, a redenção, por amor. É o Messias que veio assumir a nossa responsabilidade, que veio pagar por todos os nossos pecados, não só para nos perdoar, mas para nos dar a condição de sermos feitos novos. Porque o problema não é a nossa situação apenas, o problema é a nossa condição. E a religião está aí para propor mudanças de situações, enquanto a condição humana permanece a mesma. Nós pregamos para o macumbeiro, e quando ele vira batista, nós achamos que isto é suficiente. Mudou o rito, mudou o endereço, mudou a forma. Mas se não mudar o coração, a condição é exatamente a mesma. Nós mudamos a situação e não mudamos a condição, a menos que confiemos no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em segundo lugar, Jesus nos concede uma evolução do entendimento sobre o Pai Nosso, que Ele veio nos revelar. Como é o Pai? Como Ele age? Qual o seu caráter? Até onde Ele está disposto nesta relação com aqueles que Ele tem por filho? A partir dessas ideias, gostaríamos de pensar mais a respeito da parábola, começando com o Pai e depois pensaremos no caminho dos filhos. Pensemos no pai da parábola, tendo em mente que o pai em questão aponta para o Pai Nosso, ou seja, Jesus tinha em mente Deus. Onde o pai errou para produzir esses tipos de filho? Que tipo de exemplo esse pai deu a seus dois filhos? Será que ele era um pai ausente a ponto de produzir o desejo de fuga do filho mais novo? Lucas 15, 13a. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Será que ele era um gastador sem controle, um boêmio sem caráter, a tal ponto de influenciar seu caçula a viver desta maneira? E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, Lucas 15, 13b. Será ainda que tal pai descrito por Jesus era a tal ponto amargo e invejoso, de tal forma que a amargura, como ensina a palavra de Deus, foi enraizada no coração do seu primogênito com tanta força que o impedia de celebrar o bem do próprio irmão mais novo? Ele indignou e não queria entrar. Lucas 15, 28a. A proposição aqui é a seguinte: se Jesus está nos revelando o Pai, se o Pai que Ele tem em mente é o Pai Nosso,
Onde esse pai errou? Onde esse pai errou para produzir esses dois tipos de filho, ou essa qualidade de filho? Será que o pai era este boêmio inveterado? Será que o pai era este gastador? Que então o filho, influenciado pelo mau exemplo do pai, resolve viver a vida de forma dissoluta? Será que ele era alguém ausente, de tal forma que o filho também quer se ausentar da sua presença? Ou será que o pai é um amargurado, é um invejoso, e que contamina o filho mais velho, de tal forma que quando o irmão é recebido na casa do pai com amor, não consegue celebrar o bem do irmão, tendo em vista que o coração dele está também contaminado com a amargura do pai? Será? Ajudei alguém? Ah, tá. Se de fato cremos que Jesus tem como referência seu próprio Pai Celestial, não podemos sequer suscitar essa hipótese. Então, como podemos explicar um pai tão exemplar ver seu exemplo fracassar na vida dos seus filhos, como um leitor desavisado pode concluir a partir do texto? É aqui que o texto requer um pouco mais de atenção e um conhecimento de uma regrinha básica de hermenêutica que nos faz sempre olhar para o contexto na interpretação de um texto. Quando olhamos para o público-alvo de Jesus e identificamos dois tipos distintos, mas que juntos formam os dois lados de uma mesma moeda. Trata-se de pecadores flagrantes de um lado e homens de bens e religiosos do outro. Lucas 15, 1 e 2, vamos ler juntos? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos aí duas classes de pessoas: pecadores, pessoas identificadas com o pecado historicamente, ou seja, o caboclo não tem como dizer que não é. E do outro lado nós temos pessoas supostamente de bem, porque a sabedoria deste mundo, a moral, aquilo que é maioral, aquilo que foi estabelecido como norma, como padrão, era cumprida por esses homens. Portanto, este era o auditório de Jesus. Estas duas classes de pessoas. É aqui, o problema não está no testemunho do Pai. Como foi dito anteriormente, o problema é que ambos fazem parte do mesmo construto, são faces da mesma moeda caída e sem valor. Trata-se de homens caídos, e homens caídos não podem ter sua condição mudada pelo exemplo de ninguém, nem mesmo pelo exemplo de Deus. Se Cristo fosse apenas nosso exemplo, como muitos querem fazer dele, ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Cristo em nós é a esperança da glória. Caso contrário, o que nos restaria é sermos feitos 2 vezes mais filhos do inferno que os fariseus e os escribas do auditório de Jesus. É o que Jesus diz a essa classe quando ele diz assim: vocês percorrem o mundo para fazer um prosélito, alguém da vossa religião. Mas quando isto acontece, vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Porque este é o caminho das trevas, este é o caminho do engano, este é o caminho da bondade humana, da justiça humana. E a Bíblia vai nos ensinar que todos os nossos atos de justiça são para com Deus como um trapo de imundícia. Não tem absolutamente nenhum valor, porque uma coisa é satisfazer a justiça humana, outra coisa é satisfazer a justiça divina. Uma coisa é eu dizer que estou numa condição melhor do que beira-mar do ponto de vista humano. Outra coisa é dizer que eu estou de acordo com Deus. Dá para entender isso?
São duas coisas muito distintas. Mas quando nós nos satisfazemos com esta realidade humana, nós estamos dizendo que a distância entre nós e Deus é uma distância que nós podemos percorrer de volta. É por isso que a ideia de religião é a ideia de religare, é a ideia do esforço humano na tentativa de se religar a Deus. E é por isso que o Evangelho é um Deus deixando a sua glória e vindo lavar pé sujo. Porque sabe que esse ser humano não tem mais como, nem condições de percorrer o caminho de volta. Não pode ser religar por si mesmo. Esta é a estrutura da Babel, da Torre de Babel, da mãe de todas as religiões. Façamos uma torre de modo que alcancemos o céu. O seu destino é bonito, mas quem realiza esta obra é o ser humano, é o homem. E traz no seu bojo, no seu interior, o desejo de ser reconhecido por isto. Por isso o texto lá vai dizer, e façamos o nosso nome notório. A religião é sempre assim, amados. Nós vivemos hoje um contexto onde nós perdemos a perspectiva relacional do Evangelho. Não é mais o trabalhar de Deus em mim e através. É um Deus para mim, de tal forma que o meu serviço é o meu meio de acumular direitos para exigir uma bênção do Pai. O meu serviço não é fruto de um coração que ama, não é fruto da fé. Da fé que porque nasceu de novo, vê o reino de Deus, e porque vê Deus, em sabendo como a mão de Deus se move na mesma direção. Porque está disposto nas mãos do Pai, aquilo que Paulo vai chamar de culto consciente, e que eu gosto de chamar de culto legítimo, que é apresentar a nossa existência como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque Jesus Cristo nos santificou, porque Deus nos fez agradáveis a Ele em Jesus. Então a gente oferece este corpo vivo, como uma forma de cultuá-lo. Pai, quem o Senhor quer tocar? Está aqui o meu corpo, está aqui as minhas mãos. Quem o Senhor quer amar? Está aqui a minha vida. A quem o Senhor quer servir? Não para que eu tenha o direito de cobrar isto ou aquilo de Deus, como muito é ensinado na igreja brasileira hoje. Porque aos montes se vão aos montes? Por ganância ou por gratidão? O que enche as nossas igrejas hoje? Senão um povo que se diluiu na caminhada e deixou de entender quem era e passou a viver das suas carências, de tal forma que Deus é para mim. O que eu preciso? Do que eu tenho falta? Então eu vou lá na igreja, que lá eu vou conseguir. Os caras falaram que se eu orar bastante, aquilo que eu tenho falta vai vir. Os caras falaram que aquele carro igual do meu vizinho, se eu dizimar legal, ele vai vir. De tal forma que a ganância permanece como sendo a coluna, a cobiça. O Deus permanece o ventre, só que agora revestido de sacralidade, revestido de bondade. E isto é terrível para Deus. Gente, eu sempre me perco.
Tentemos. Atentemos para o caminho do caçula, um jovem prepotente, teomânico, sem afeto pelo pai, cheio de direitos e avesso à comunhão. Vocês acham que ele era assim ou não? Sendo Deus da própria existência, como um ser autocriado e autossuficiente, segue o seu caminho até ser jogado na vala da vida, descobrindo da pior maneira possível sua incompetência para administrar as crises que dela advêm. Ele é um menino que chega e fala assim: pai, dá minha parte dos bens que me cabe. Primeiro, está exigindo direito. Um direito que ele não tem. E ele, tão logo tem os bens na mão, os haveres na mão, a primeira coisa que ele faz é rapar fora. Ele não quer comunhão, não tem prazer no pai, não quer fazer churrasco, ele não está nem aí para a casa do pai, ele só se interessa com o que ele pode tirar do pai. Só isso que interessa para ele. E é interessante, se você for no original desta palavra, haveres, o que está lá é bios, no grego, e bios é vida. Isso que acontece conosco, nós pegamos a nossa vida, achamos que podemos administrá-la de a nossa maneira, que podemos ser Deus da nossa história, mas esquecemos que somos incompetentes para tal. E quando as crises vêm, nós buscamos ajuda aos cidadãos desta terra. Nós queremos a ajuda do vizinho, do parente, do amigo, da mulher, do homem. Mas a distância é muito longe. O que nós precisamos é da casa do Pai. Esgotado financeiramente, emocionalmente, a única coisa que lhe restava era tentar salvar a própria vida. Por isso busca a ajuda de um cidadão daquela terra e nem pensa na casa do Pai. Seu semelhante não pode ajudá-lo, pois carece da mesma ajuda. Difere-se do esgotado apenas por estar em um ponto da estrada da vida que aquele já trilhou. O que resta ao moço é a indignidade de uma situação inferior à dos porcos e em seguida a morte, destino daquele caminho que um dia lhe pareceu direito. Alguém poderia concluir: que caminho trágico tomou este menino? Por que não tomou o caminho do irmão mais velho? Aquele sim é o caminho direito, rapaz trabalhador, centrado, responsável, moral, exemplo para as pessoas. Será? Pensemos em seu caminho e onde ele leva, ou onde ele o leva. A que distância está o filho de seu pai quando não se sente à vontade para abrir a geladeira da própria casa? Nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. A pergunta é esta: a que distância está o filho de um pai, se dentro da própria casa ele não tem a mínima liberdade, se ele não tem a mínima intimidade, se ele não tem a condição de abrir a geladeira da sua casa e pegar lá o que for? Se repararmos bem, a distância é a mesma que existe entre um pai e um patrão. Para muitos, Deus é um patrão e não um pai. Mas nós entendemos que existe uma distância muito grande entre o nosso patrão e o nosso pai. Muito mais se tivermos em mente e no coração o nosso Pai Celestial. Quão diferente é o seu patrão, se você o tiver, ou se você já teve um dia, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer ser seu Pai. Enquanto a identidade do caçula se diluiu com sua vida supostamente promíscua, a moral do filho que ficou foi capaz de diluir sua condição de filho em uma condição de empregado. Exatamente o mesmo destino ou a mesma conclusão que o caçula chegou. O que o caçula disse? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vocês conseguem perceber que o caminho dos dois parece distintos, mas que o destino é comum aos dois? Sim ou não? Um traça um caminho totalmente esquisito,
o outro traça um caminho que aos olhos humanos parece extremamente adequado, mas os dois estão diante do Pai exatamente na mesma estação. Enquanto o filho mais moço diz assim: eu vou voltar lá, e eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho que ficou diz assim: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma de tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Eu sou teu servo, eu te sirvo. E o outro diz assim: eu quero ser um servo, eu quero ser um empregado. Estão exatamente no mesmo ponto, apesar de ter tomado um caminho que lá no começo pareceu reto. Estão distantes do Pai, se diluíram no processo, deixaram de ser filhos, não têm comunhão com o Pai, podem estar dentro da casa ou fora dela, a distância é exatamente a mesma, porque não é uma distância geográfica, não é uma distância medida em quilômetros, em metros, em centímetros, é uma distância ontológica, é uma distância de natureza, é uma distância de ser. É aquilo que Paulo vai dizer lá no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: eu sei que a lei é espiritual, que a lei é boa, que ela reflete o caráter de Deus, que é justo, que é santo, que é bom, mas eu e ela não temos nenhuma conexão. A lei é espiritual, eu contudo sou carnal. Eu fui longe demais. Eu até gostaria de estar de acordo com ela, mas eu fui longe demais. Eu e ela somos como água e óleo. Não nos misturamos. É dessa distância que nós estamos falando. Quando olhamos, é isto? Quando olhamos atentamente para o filho da moralidade, vemos alguém cheio de direitos. Mesmo caminho trilhado pelo caçula que dizia: dá-me a parte dos bens que me cabe. Vemos no filho do exemplo humano o mesmo coração de funcionário, destino e conclusão da penúltima estação que o filho caçula levou. Com um agravante, a soberba de quem faz tudo certo. Um olhar desatento pode julgar que ambos tomaram caminhos distintos. Numa perspectiva humana pode até ser, mas fica evidente a fraude quando observamos que um destino é comum aos dois. Diluídos da condição de filho, o que resta é a condição de empregado. Porém, enquanto o filho de verdade vive do amor do Pai, os filhos da parábola vivem como empregados mediados pelo mérito próprio e pela dívida, aí está ao patrão, mas é do patrão. Todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, na perspectiva do serviço, ou como empregados, nós deixamos de viver do amor do Pai por amor ao Pai, e passamos a viver do nosso desempenho, do nosso mérito e da dívida do patrão. É isto que o filho está dizendo: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer nenhuma de tuas ordenanças, mas você não me deu o pagamento que eu mereço. Nós estamos no caminho do mérito, amados, nós estamos no caminho das obras, nós estamos no caminho do desempenho, nós estamos no caminho de servos, e Deus sempre esteve no coração de Deus o desejo de fazer de nós seus filhos. Quando a gente lê lá Gênesis 1:26, é isso que está no coração do Pai: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre. E nós já falamos aqui várias vezes de que, de forma mais clara e objetiva e lógica, quem nós queremos que tenha a nossa aparência, o nosso caráter e que governe sobre tudo que é nosso, é os nossos filhos. Ou seja, Deus estava sempre querendo fazer ou criar uma família. Ele não precisa de peão de obra.
Ele quer filhos. Porque o amor tem essa qualidade, o amor se dá, se derrama, se doa. E Deus é amor. Apesar da parábola ter uma relação estreita com os judeus e os gentios, é também uma parábola sobre cada um de nós. Todos nós nos afastamos de Deus, o Pai, como profetizou Isaías. Vamos ler juntos Isaías 53, 6a? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Fica evidente que a distância que percorremos não foi uma distância moral apenas, como se dissessem, Deus fala a verdade, então é só não mentir que estarei próximo a Ele. Amados, o diabo, quando quer nos enganar, ele precisa usar uma verdade que é histórica. Quando ele chega para Jesus e diz assim, viu, mande que estas pedras se transformem em pães, porque está escrito. Quando ele diz assim, salta daqui para baixo, porque está escrito. Realmente tudo que ele diz está escrito. O engano não pode vir como um engano. Se eu chegar para você e dizer assim, eu tenho um bilhete falso aqui, que eu vou mentir para você que é premiado, e eu vou contar uma história tão absurda para você, para trabalhar com a ganância que está no seu coração, para que você me dê dinheiro pensando que vai ter lucro, mas você vai, na realidade, ter um prejuízo muito grande. Combinado? Você fala, não, meu senhor, dá licença. O engano nunca pode chegar como engano. Ele sempre se manifesta com algo que aparentemente faz sentido. Esta verdade histórica que suplanta a verdade eterna da palavra de Deus é, na realidade, um disfarce para que continuemos numa vida de mentira. Não, a distância entre o homem caído e Deus é uma distância ontológica e antagônica, como Deus e o diabo, luz e trevas, o bem e o mal. E isto não pode ser resolvido com os disfarces da religião da moralidade. Pensar assim é fazer de Deus um idiota, ignorante, sádico, que em vez de educar os homens, opta por sacrificar seu filho sem necessidade, tendo em vista que a única coisa que o homem precisava era uma boa porção de frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, é tão grande a distância entre o homem que se afastou do Deus, que é a vida, que não importa a situação em que ele vá por este caminho, seu destino será sempre a morte. Somente Deus pode transpor esta distância, a tal ponto que Deus, para resgatar o homem, precisou se tornar homem e morrer. A vida gloriosa experimentou a morte infame para, juntamente com Jesus, o Cristo, matar o infame pecador na cruz, fazendo dele uma nova criatura na ressurreição de Cristo, um Filho de Deus. 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A distância, amado, que nós fomos de Deus, é uma distância de ser Deus e o homem, o santo e o pecador, a vida e o morto. E esta distância, quem percorreu foi Deus. Ele esvazia-se da sua glória. Ele se torna um de nós. Ele assume no seu corpo, no madeiro, a justiça que exigia a morte do pecador, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O glorioso se tornou infame, aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra,
teve a sua palavra reconhecida como um lixo pelos homens. Para quê? Para me trazer e para te trazer de volta, para restaurar em mim e em você a condição de filho e de filha de Deus. Para que você não pense que o que Deus quer de você é a sua mão de obra, para que você se envolva com o que Deus está fazendo, como Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e por isso eu também trabalho. Mas eu não trabalho para ser abençoado, não sirvo para acumular direitos, sirvo porque o meu Pai serve, sirvo porque o meu Senhor veio lavar pé, sirvo porque é o que eu sou, sirvo porque o amor é assim, sirvo porque sou filho de Deus, sirvo não para ser abençoado, sirvo porque sou abençoado. Sirvo não para ganhar algo de Deus, sirvo porque já ganhei tudo de Deus, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as coisas. Não venho à igreja congregar com os meus irmãos, para que minha vida vá bem lá fora. Venho à igreja, à reunião da igreja, porque amo os meus irmãos, porque quero adorar o meu Pai, porque quero conhecer os meus irmãos, porque quero servir os meus irmãos, me envolvo com o serviço na comunidade, não para ser melhor, para ser reconhecido, porque isto é o caminho do filho mais velho. Sirvo a comunidade, vivo a comunidade, porque eu vim me dar, porque salvação a gente prega para quem está perdido, mas para quem foi salvo a gente prega perdição. Não é isso? Jesus falou isso. Jesus falou: todo aquele que quiser salvar a sua própria vida irá perdê-la, mas todo aquele que aborrecê-la por amor a mim, este a encontrará. De tal forma que o nosso culto passa a ser legítimo, e o nosso culto passa a ser eterno, que o nosso culto não está num lugar mais, que eu vivo na dimensão do culto, porque eu e o Pai somos um. Isto me liberta para ser, isto me liberta para ser filho, isto me liberta do meu ventre, que só faz aquilo que de alguma forma pode trazer satisfação para ele. Eu quero saber como eu posso dar, como eu posso me doar. Pai, o que o senhor está fazendo, pai? Tem como te ajudar? Tem como o senhor me deixar participar do que o senhor está fazendo? Eu conto sempre a historinha, para encerrar, meus amores. Eu conto sempre a historinha do meu filho, que um dia eu estava fazendo uma vaca atolada, o Luquinhas tinha uns 4 anos, ele chegou e falou assim: pai, posso te ajudar? Eu falei: rapaz, se ele for me ajudar, ele vai só atrapalhar. É mais ou menos o que Deus deve pensar da gente, né? Você já imaginou se a evangelização do mundo estivesse por conta de Deus? Você acha que ele já tinha evangelizado o mundo? Não. Mas ele resolveu usar a gente, falou: não, vou fazer eles participar do processo. A gente atrapalha um bocado. Mas aí, quando ele veio com essa questão, na hora eu falei: não, filho, eu pensei em falar, né? Não, filho, deixa o pai sossegado aqui, que você não sabe fazer isso aqui não, isso aqui só vai atrapalhar. Aí, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus jogou uma luz e disse assim: traz o menino. Eu falei: claro, filho, ajuda o pai. E ele não alcançava ainda na pia, eu peguei uma cadeira, coloquei, ele subiu na pia, ele falou: como faz? Eu falei para ele assim: brinca de elementos, que lá na escolinha dele, eles têm uma brincadeira que era elementos, eles jogam tudo dentro de um lugar só, shampoo, sabonete, pasta de dente, óleo, tudo que eles acham, grama, terra, eles vão colocando tudo num lugar. Aí eu falei para ele assim: faz isso aqui na panela aqui. E aí ele começou a jogar os negócios, azeite, alho inteiro, não sei o que lá, sal, e na hora que estava aquela bagunça lá, eu falei assim: filho, pega o chinelo do papai lá, fazendo um favor. Pode deixar, pai. Aí ele foi lá pegar, enquanto ele pegou, eu joguei aquele negócio fora, catei os negócios, temperei e tal, coloquei a carne, vamos lá. Na hora que ficou pronto, sentamos na mesa, veio ele, a mãe dele, na época o Mateuzinho ainda não tinha nascido,
E daí ele estava todo faceiro. E ele falava: ó, mamãe, olha a carninha que eu e o papai fizemos. Comunhão. Deus quer ter comunhão. Deus quer ter filho. Deus não quer peão de obra. Exemplo não muda ninguém. O que muda a gente é morrer e ressuscitar. Essa é a distância. Sem perder a velha vida, que se sustenta no mérito e na justiça humana, a gente jamais verá o reino de Deus. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver Deus, não pode ver o seu reino. Pode ser um batista, um presbiteriano, um católico, um metodista, pode ser o que for, mas não será um filho. Por isso, todo evangelho que contempla, todo pseudo-evangelho que contempla essas características, é uma afronta ao evangelho da graça de Deus, do Cristo crucificado, porque pressupõe que você tem alguma condição ou algo a oferecer a Deus, e que porque você tem alguma condição e algo a oferecer a Deus, você terá direitos da parte de Deus. Isto, querido, é um empregado que fornece algo ao seu patrão, sua energia de trabalho, seu conhecimento, suas horas de vida, e no final do mês é retribuído. Mas um filho é um herdeiro. Um filho não quer saber das coisas que tem, quer saber do pai. Do mesmo modo que um pai não quer saber do que o filho pode lhe dar, mas quer saber do filho. É isso que é amor. É isso que é reino de Deus. Quando negociamos esta palavra, nos tornamos inimigos de Deus, que ama os homens, e inimigo dos homens, que sem o evangelho jamais poderão amar a Deus como um pai e viver como filhos amados de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Você tem vergonha do evangelho? Não me envergonho do evangelho, porque é o único poder de fato que pode transformar homens caídos e pecadores em filhos e filhas de Deus, amados e que amam o seu Pai. Como você tem vivido a sua vida? Que caminho você tem trilhado? Como você vê o Pai? Esta é a pergunta. Você já nasceu de novo? Não estou perguntando se você é alguém exemplar, e não estou perguntando se você é um pervertido. Não estou perguntando qual é a sua situação, estou indagando qual é a sua condição. Eu quero dizer que existe um poder, o Evangelho de Jesus Cristo. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Isso está de graça a você, querido. Agora, você que é um filho e uma filha de Deus, não se envergonhe deste Evangelho. É a boa notícia. É a boa notícia para mim e para a sua vida. E lembre-se de uma coisa: Deus deu este ministério a você. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Viva com Deus, viva em Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer. Esta é a dimensão. Não há dicotomias na sua vida, não há sagrado e profano. Tudo é puro para os puros. O caminho com o Pai, a vida com Deus, o contemplar o Pai e o ouvir a sua palavra,
a vida de Cristo se manifestando, tudo isso lhe conduzirá em tudo que é honesto, justo e de boa fama. Os exemplos e os princípios do lado de fora de você não têm poder de mudar o seu coração. Mas a vida, o amor, vivendo em você, tem o poder de mudar não só a sua situação, como a sua condição. Anuncie esse evangelho, se envolva com esse evangelho. Viva no colo do Pai. Diga ao Pai: venha a mim o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é cruz. Cruz. Não existe, amados, evangelho sem cruz. E tudo que é para mim não é evangelho. Cristo morreu para se salvar? Para nos salvar. Então todo aquele que está vindo na igreja para se salvar está perdido. Deus nos salva para que a gente possa viver liberto do nosso estômago, para que o meu umbigo não seja mais o centro do universo, para que eu possa viver para Deus e para o outro, sem sentir com isso prejuízo, porque Deus arrancou o meu coração de pedra e me deu um coração semelhante ao dele. Amém? Pai bendito, esta igreja é tua, nós somos teus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ver o Senhor. Pai, se alguém não nasceu de novo, está aqui no nosso meio, opera este milagre, Senhor. Pai, e nos teus filhos que estão aqui, a tua palavra nos ensina a não nos conformar com este mundo, e se ela diz isso é porque esse risco, ele é possível. Mas sermos transformados na nossa maneira de pensar, a nossa cosmovisão. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, vivifica esta igreja. Faz dessa igreja um anunciador deste evangelho que transforma de fato as vidas. Porque se o teu amor não transformar a vida de ninguém, Senhor, ou de alguém, nada pode transformar esta vida. Pai, livra-nos de nos contentar com as situações que são mudadas, mas dá-nos a consciência de que as condições precisam ser mudadas. Não é simplesmente o que eu faço, mas o que eu sou. Não é simplesmente o que eu faço, mas o que me tornei. Pai, restaura em cada um de nós a alegria de poder chamá-lo de Pai, sustentado pela Tua graça e pela suficiência de Jesus Cristo e Sua obra realizada na cruz do Calvário. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.